Bom dia, pessoal. Não sei para vocês, mas aqui em Jundiaí está muito frio, tá? Bom A gente dia. teve, a gente teve um probleminha de comunicação, né? E aí a contagem aqui não sincronizou, tá? Só para conferir, acho que todo mundo está enxergando a apresentação e também está escutando meu áudio, né? Sim. Então, beleza. Bom, vamos dar sequência então. Agradeço aí a presença de todos. A gente tem por volta de 200 plus inscritos, né? Estamos quase se aproximando aí a 80 já participantes, né? Com o tempo a gente entende que as pessoas vão entrando e vão se juntando aí a nosso webinar. São 2 horas de webinar. Nós temos uma programação para esse webinar de 2 horas, onde... Deixa eu mudar aqui para a tela. Chama a tela aqui, ó. Onde nós temos uma introdução. Depois, das 9h05 às 10, às 9h10, nós teremos aí uma introdução sobre os objetivos desse webinar. Das 9h10 às 9h50, a gente fala da estratégia da SAP para a segurança da informação. Nós temos um convidado especial, Fernando Martins, né? E no final dessa palestra, que é uma palestra de aproximadamente 40 minutos, nós teremos 10 minutos para perguntas e respostas, tá? Então, a gente vai poder interagir. A gente vai mostrar quais são essas regras para interação. Temos também a palestra das 10 às 10h40, que foca direto na solução de IAG da SAP. Também com 10 minutos de pergunta e resposta, onde a gente vai poder responder a diversas dúvidas. E das 10h50 às 11h, a gente faz o sorteio. A gente vai demonstrar quais são os brindes que a gente vai estar sorteando para quem estiver participando no final. Tá bom? Bom, vou falar um pouco do objetivo desse webinar. A gente teria aqui a introdução do Krista Takeda, que é da Delaware. Aliás, essa é uma iniciativa da Delaware. A Delaware sentiu que vários clientes, né, têm procurado eles no sentido de querer entender um pouco mais sobre o SAP IAG, do ponto de vista do licenciamento, como essa solução pode ajudar na questão de licenciamento FUI, como essa solução pode ajudar na redução de risco de segregação de função. Então, com base nessa abordagem por parte dos clientes, a Delaware nos chamou, nós somos parceiro, praticamente braço aí, técnico para essas questões de segurança e GRC dentro da Delaware. Então, a Delaware nos procurou, né, e nos propôs aqui fazer uma apresentação voltada para esses pontos, para direcionar, trazer essas principais dúvidas e direcionar, talvez, esses clientes e potenciais outros clientes a resolver nesses pontos, essas dúvidas relacionadas ao que é o IAG, o que é licenciar o IAG, como que funciona essa questão de licenciamento, como que o IAG pode ajudar esses clientes na gestão de acesso de uma forma mais eficaz e também trazer, né, aquela governança do ponto de vista de licenciamento FUI, que é uma outra preocupação agora corrente para quem está migrando para a plataforma S/4HANA. Tá? Então, a gente, juntamente com a Delaware, a gente criou aqui esse webinar com esses objetivos, né? Primeiramente, a gente vai analisar as principais ações e boas práticas aplicadas à gestão de acesso e segurança, né? Voltada para o monitoramento contínuo dos riscos de segregação de função. Tá? Esse é o principal objetivo, é o propósito da solução de IAG da SAP. Também a gente vai disponibilizar esse material, que vai servir como material de apoio, tá? Para transferir conhecimento estratégico, né? Para influenciar os decisores que definem esses orçamentos, né? Para a contratação da licença e também para planejar projetos para executar a implantação dessa licença e potencialmente realizar um redesenho de perfis, uma reclassificação das licenças para adequar aquelas licenças de acordo com o contrato e daí por diante. A gente quer manter essa apresentação no nível estratégico, né? Sem se aprofundar em aspectos técnicos, porque a gente já fez um webinar onde a gente navegou na ferramenta, funcionalidade por funcionalidade, explicando todos os contextos das principais funcionalidades. Até fizemos uma comparação com o GRC Access Control, que é um outro produto da SAP. Então, esse webinar mais técnico, a gente trouxe aqui em formato de link, para também dar oportunidade para quem quer se aprofundar um pouco mais, ter a chance aí de buscar mais informações nesse detalhe. Então, esse webinar ele vai trazer bastante informação relacionada ao IAG, mas ele não vai se aprofundar tecnicamente nas funcionalidades, mostrando aí todos os detalhes como a gente fez no outro webinar.
Então, são conteúdos que vai auxiliar certamente uma tomada de decisão. Então, ele tem foco, né, para quem está na área de segurança, para gestores que precisam definir e buscar uma solução que possa atender esses requisitos, né, requisitos de SOC, CVM, requisitos para atender auditoria relacionadas a não conformidades apontadas internamente, né, as áreas de risco que busca ter uma efetividade nos controles orientado à segregação de função. Então, é uma apresentação que foca na parte estratégica, onde a gente consegue munir todas as diferentes estruturas da organização, para quem vai trabalhar com a solução, para quem vai tomar uma decisão e adquirir uma solução, e para quem precisa da solução para atender requisitos do tipo SOX, CVM, COBIT, COSO e assim por diante. Tá? Então, uma apresentação bem abrangente. Regras desse webinar. Né? Nós estamos aqui através do Teams, então a gente tem algumas regras. Os microfones de todos os participantes ficarão em mudo, né? O chat de todos os participantes ficarão desabilitados, né? A câmera de todos os participantes ficarão desabilitadas, e as perguntas e respostas, a gente tem um mecanismo onde a gente encoraja os participantes a entrar aqui na perguntas e respostas, né? Para uns, certamente vai estar QIS, né? Se tiver em inglês, ou PR, perguntas e respostas, se tiver em português, e lá você vai conseguir colocar suas perguntas. E a gente vai ter alguém aqui moderando do nosso lado, relacionando essas perguntas, e no final da apresentação da primeira palestra, vai ser lidas as perguntas e respondida pelo palestrante. Da mesma forma, né? Então, assim, pintou algum tema relevante, eu acho interessante você já sair perguntando. Tá? Não precisa se identificar, não é mandatório, mas coloca a pergunta e ali a gente vai consolidar e vai responder logo no final da palestra. Se houver muita pergunta e for além do tempo, a gente pode depois responder e mandar via e-mail, porque a gente vai ter o e-mail de vocês cadastrado, e manda posteriormente por e-mail. Tá? Os brindes que a gente vai estar sorteando no final da apresentação. São 3 kits brindes da Delaware e 3 kits brindes da TrustSys. Então, para os participantes que estarão presentes no final, né, somente para quem estiver presente, a gente vai utilizar um site, sorteio.com, né, vai colocar o nome de todas as pessoas lá, os nomes, tá? Não os e-mails. Coloca o nome das pessoas, nome e sobrenome, coloca lá, a gente abre aqui a apresentação, a tela, né, de quem for estar sorteando, e sorteia 6 pessoas. Então a pessoa já vai ver como que funciona o sorteio online, e as 6 pessoas vão estar ah, sendo sorteadas e os kits serão enviados via correio. Tá? A gente vai entrar em contato, pegar o endereço para enviar via correio. Bom, essa é a primeira palestra, que ocorre agora entre 9h10 e 9h50, lembrando, com 10 minutos de perguntas e respostas para o final, relacionada à estratégia SAP para a segurança da informação e cibersegurança, destacando o portfólio de soluções e uso de inteligência artificial para antecipar e mitigar riscos. A gente sabe que a arquitetura SAP, a plataforma SAP, vem modificando a todo momento, né? E a gente conhece aquela sopa de letras que vem embarcada nessas mudanças que vem ocorrendo a todo momento, né? O Fernando, que é o especialista de Solution Advisor, ele vai trazer alguns pontos relacionados ao nosso contexto. Então, vai estar falando um pouco de IA, vai estar falando um pouco de soluções de segurança, e vai estar, de alguma forma, buscando a relacionar nesse contexto de segregação de função. Tá? Porque quando você busca uma efetividade de controle, né, você não consegue atingir apenas com uma solução. Então, você tem várias soluções do portfólio SAP que pode, né, te agregar valor nessa questão de buscar a maior efetividade dos controles. Algumas são soluções licenciadas, outras são soluções embarcadas, né? E aí, com isso, você consegue estabelecer um processo, procedimentos para tentar buscar a forma mais eficaz de se obter o controle. Eu vou abrir agora para o Fernando vai estar compartilhando a tela dele, vai seguir durante esses 40 minutos, e a gente encoraja novamente, envia as perguntas, no final a gente passa para o Fernando as perguntas, e ele vai ter 10 minutos para fazer as considerações deles em cima das dúvidas. Tá ok? Então, Fernando, agora é com você. Tá? Mais uma vez, a gente agradece a sua presença e você já pode compartilhar a sua tela.
Olá, Cláudio, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, Fernando. Tudo Bom, bem, pode dar sequência. obrigado, viu, Cláudio, pelo convite. Trust Seas e Delaware. Bom dia a todos. Como o Cláudio já falou, sou Fernando. Eu trabalho na SAP como Solution Advisor. Na SAP eu estou há em torno de 14 anos em pouquinho, já passou algum tempo. E eu vim também do mercado de consultoria, como boa parte das pessoas que estão aqui, né? Trabalhei, por exemplo, na CSC, na Bearing Point, na Abrax também. E hoje, como o Cláudio comentou, a gente vai falar para vocês, né? Vamos apresentar o nosso portfólio, mas já com a ideia de roadmap, né? Como é que a SAP está enxergando esse portfólio de solução para o futuro, principalmente quando a gente fala de alguns termos hype, né? Ninguém hoje em dia passa desapercebido quando vai falar de inteligência artificial. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre inteligência artificial nesse contexto, nesse escopo que o Cláudio comentou, seria de governança de acesso, né? Governança sobre as provisões de acesso. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu só peço a gentileza, Claudião, se você puder só confirmar que você está vendo. Então vamos lá. O que a gente preparou para vocês hoje aqui? A gente vai fazer uma breve introdução, tá? Uma breve introdução falando de perspectivas de mercado, né? Como é que o mercado está enxergando essa oportunidade da gente estar trabalhando com a questão de segurança da informação. Depois eu vou passar para o portfólio e roadmap. Então a gente já vai seguir mostrando para vocês como é que está estruturado o portfólio de governança, riscos e compliance para os próximos anos aqui dentro da SAP. E na sequência, a gente vai dar alguns exemplos de inteligência artificial que está nascendo dentro das soluções de governança de acesso, né? E outras possibilidades que a gente pode estar implementando, né, o IA, dentro desse processo. Uma coisa é ter o IA embarcado no IAG, por exemplo, no Access Control. Outra coisa é você ter uma plataforma também dentro da SAP em que você pode gerar os seus modelos, os seus algoritmos para, por exemplo, fazer o aprendizado contínuo através de machine learning ou através até mesmo de rede neural artificial, que seria o deep learning, né? Então, a gente vai tratar um pouquinho desse tema também com vocês. Bom, falando de oportunidades, né? Falando de como é que o mercado está enxergando a situação em relação à governança de acesso, né? A gestão de riscos, né? A gente vê aqui que o primeiro risco, né, é de tecnologia da informação. E aí a gente fala de IA, ou seja, a oportunidade de implementar inteligência artificial nesse cenário de governança de acesso. Também disrupções digitais, né? Hoje a gente tem ambientes híbridos, on-premise, cloud, só on-premise. Isso traz uma fragilidade para o nosso landscape, né? E também a falta de inovação, né? Quando o trem está passando, né, de inteligência artificial e outros temas dentro da tecnologia, a gente pode perder esse trem e deixar de aproveitar, né, algumas oportunidades. Então, quando se fala de riscos dentro desse contexto de 2025, a gente tem a TI com esses cenários que eu comentei, cadeia de suprimento, né? Então, ruptura de cadeia e geopolítica, porque o mundo está meio uma bagunça, né? A gente tem guerra, a gente tem alguns líderes um pouco radicais, enfim, a gente teme por essa questão geopolítica também. Falando, então, desses riscos, isso também traz desafios, né? E uma das principais preocupações que a gente tem é sobre cybersecurity e proteção de dados, né? Então, cybersecurity e proteção de dados é uma preocupação regulatória, há muita questionamento e há muito leis e regulações que estão sendo discutidas a respeito de cybersecurity. AI, muito também, né? A questão do AI e a responsabilidade da gente implementar a AI de uma forma honesta, né, de uma forma transparente, para permanecermos, né, com o mercado de trabalho estável e tudo mais. A questão ESG,
também Environmental, Social and Governance, questão de aspectos ambientais, sociais e governança. E aí, quando fala governança, interessante que o ISG ele já traz o braço da governança sobre a gestão de riscos, sobre a questão de políticas corretas sobre pagamento de impostos, por exemplo, e tudo mais. Ou seja, você obedecer e seguir as regulações do seu país, as regulações vigentes. Perceba que só esse conjunto pequeno aqui de 3 tópicos já correspondem a 50% das preocupações ou dos temas que estão sendo discutidos sobre essa questão de risco, né? Então, a gente está bem aqui em cybersecurity, em proteção de dados, né, em proteção da informação. Quando a gente fala de governança de acesso, o tema do IAG, talvez a principal ferramenta, né, você provisionar acesso ao teu usuário desde que ele tenha o legítimo interesse sobre a informação, né? Esse é o principal objetivo, a gente saber provisionar o acesso, e com isso a gente gera proteção, né? A gente protege os dados sensíveis que a gente tem transacionando dentro do nosso ambiente. E aí, falando então de tendências, a gente enxerga aqui, isso não é a SAP que está falando, nem o Fernando, mas é um estudo de mercado, foram feitos por essas entidades que estão aqui no rodapé, mas a gente tem aqui 50%, né, de investimentos a mais, a gente está subindo 50% em relação aos investimentos nessa questão de governança, riscos e conformidades, né? Então, a área de GRC, a área de segurança da informação, a área de compliance, ela está com subsídio, ela está sendo investida, e a gente tem visto esse crescimento em 50%, tá? Sobre o que a gente teve no passado. E nesse contexto, a gente, SAP, parceiros, clientes, a gente está num cenário privilegiado, né? Por quê? Porque, primeiro, a gente tem o mundo da camada de aplicação, né? A gente tem as aplicações SAP, onde a gente está transacionando dados de finanças, contábeis, compras e assim por diante. E dentro dessa camada de aplicações, a gente tem um portfólio muito legal de GRC, né? O Access Control, o Identity Access Governance, Enterprise Threat Detection, UI Masking, UI Logging, uma série de aplicações que dentro dessa camada nos permite assegurar a provisão correta. Então, esse é um primeiro aspecto interessante. A gente tem aplicação rodando para esse cenário de conformidade dentro dessa camada de aplicações. Fora isso, quando se pensa, por exemplo, em fazer governança de acesso, a gente vai fazer governança onde temos dados sensíveis, né? Dados relevantes. A gente não vai sair fazendo governança de acesso, por exemplo, para um sistema que tenha pouco impacto, pouco risco para a gente, né? E se a gente for pensar onde é que estão os dados sensíveis transacionados dentro das nossas empresas, a gente vai perceber que esses dados estão no RP da SAP, né? Portanto, estando dentro do RP da SAP e a gente tendo as aplicações para governança de risco de acesso, isso torna um cenário muito mais integrado, né? Ou seja, eu consigo, por exemplo, monitorar de forma mais eficiente os usuários que estão sendo transacionados nessa camada por conta dessas soluções que já estão embarcadas dentro dessa mesma camada de aplicação, que é o Access Control, é o Identity Access Governance e outras soluções. Então, isso é um privilégio que a gente tem, né, de termos os dados sensíveis dentro da nossa plataforma de tecnologia e, ao mesmo tempo, a gente contar com essas aplicações para fazermos a governança. Subindo a camada, então, passamos da camada transacional, estamos vindo para uma camada de contexto, a gente consegue criar uma série de dados semânticos, né? Ou seja, a combinação de dados, interpretação desses dados dentro de uma camada chamada SAP Business Data Cloud, né? Então, quando a gente começa a pensar, poxa, eu preciso gerar relatórios, eu preciso gerar indicadores de desempenho
mas em cima desse relatório eu preciso gerar dados de contexto, né? Uma camada semântica que me permita fazer essa contextualização, a gente está contando com o SAP Business Data Cloud. E, por fim, em cima dessas duas camadas, a gente pode aplicar a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela só consegue ser desenvolvida, você só consegue gerar um modelo de regressão linear simples ou múltiplo, uma machine learning, uma clusterização, quando você tem dados, basicamente. Não há como você criar um modelo algoritmo sem você ter dados de qualidade, né? E onde que estão os dados de qualidade novamente, né? Os dados de qualidade, eles vão estar aqui nessa camada semântica do Business Data Cloud e nessa camada de aplicação. Então, qual é a vantagem que a gente tem, né? SAP, parceiros e clientes, que esses dados já estão disponíveis numa plataforma extremamente robusta, com dados em memória, onde a gente consegue pegar esses dados, jogar numa camada, por exemplo, como uma camada dentro do HANA Studio para gerar os nossos modelos, nossos algoritmos. Aliás, não precisa ser somente dentro do SAP, você pode pegar um Python, por exemplo, conectar um Python dentro dessa camada de dados e começar a modelar os seus algoritmos, né? Mas o principal para a gente gerar esses modelos bons é ter dados com qualidade. E isso a gente tem. A forma como você vai criar o modelo pode ser dentro do próprio HANA, né? No Predictive Library. A gente tem como gerar lá os nossos modelos de regressão, nós temos como fazer os nossos modelos de análise de rede neural artificial, dá para trabalhar por lá, mas se de repente você tem outras ferramentas como Python, você pode estar trabalhando dentro do Python e devolver esses modelos para a camada de aplicação, tá? E como é que a SAP ela está trabalhando com esse portfólio de soluções? Como é que a gente está disponibilizando esse portfólio? A gente tem aqui, ó, primeiro, talvez que é o nosso escopo da apresentação hoje, deixa eu botar um pointer aqui, um segundinho. Primeiro aqui, esse portfólio de governança e gestão de acesso, identidade de acesso aqui. Esse é o escopo da apresentação de hoje, né? Dentro desse escopo de governança de acesso, a gente tem o Access Control, tá? O Access Control hoje está disponível já na versão do S4, na versão 12, e ano que vem vai vir uma nova versão 2026. Para quem já tiver rodando o Access Control no S4 na versão 12, para o ano que vem é um upgrade, tá? É um upgrade. Para quem não tiver nessa versão, é uma migração, tá? Para a nova versão 2026. E a gente tem o SAP Identity Access Governance, que o Cláudio daqui a pouco vai explorar com vocês, tá? As duas soluções têm o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? A gente provisionar acessos à base SAP, às aplicações SAP, contando com regras de segregação de função, SOD, contando com regras de transações sensíveis a SAT. Por exemplo, se eu liberar a SE16, eu não vou ter nenhuma combinação com outra transação. Ela, por si só, já é muito crítica. Então, é uma transação sensível. Se eu liberar para algum usuário SE16, para mim, isso já é risco, né? Diferente do conceito SOD, que a gente tem combinação de funções para gerar um risco. Essas duas soluções, então, vou te dar esse diagnóstico, como é que está o meu acesso dentro da plataforma SAP, em termos de risco SOD e SAT, e, além disso, elas passam por outros processos, por exemplo, de solicitação de acesso, de revisão de acesso, de criação de business rule, acessos privilegiados, que são outras funcionalidades que estão embarcados aqui dentro dessas aplicações, tá? Além do Access Control e o IAG, o Identity Access Governance, é o carro-chefe, né? Mas a gente ainda conta, dentro desse escopo de identidade e governança de acesso, com a solução UI Logging, tá? Essa solução UI Logging e Masking, ela permite, primeiro, mascarar
os dados no front-end do usuário através de configuração. Então, a gente vai lá e configura um comportamento de mascaramento para um grupo de usuário, por exemplo. Então, ele vai ver, por exemplo, os 4 primeiros caracteres do CPF. Os últimos caracteres do CPF eu não quero que seja disponibilizado, porque o pessoal lá do call center não tem, talvez, o legítimo interesse de ter todos os dados acessíveis para eles, né? E aí, talvez, via perfil de acesso, eu não tenho um objeto de autorização para restringir aquele objeto CPF. Ou seja, ou eu vou liberar o acesso todo do dado CPF, ou eu vou tirar aquela transação, né? Ou eu coloco a transação ou tiro a transação. Eu não tenho como restringir aquele objeto específico. Nesse caso, você pode estar contando com o UI Masking para fazer o mascaramento de qualquer objeto de tela, e esses objetos são mascarados no processamento de tela do usuário. A gente não faz o mascaramento no banco. No banco fica intacto, mas no processamento vai ter uma regra de mascaramento e o usuário não vai conseguir enxergar, né? A gente também a gente conta com uma série de soluções de parceiros da SAP, como a Trust, dentro da SAP Store. Então, tem uma série de soluções da Trust, da Delaware, onde você consegue fazer a contratação dentro do SAP Store. E a gente tem o SAP Violation Management, né? Aí, seguindo a ideia aqui, dentro do processo de segurança e proteção de dados, eu acabei já me antecipando, a gente tem o UI Data Protection Masking aqui, para mascaramento, que a gente já falou, e para a questão de cybersecurity, a gente tem o SAP Enterprise Threat Detection. Tá? Para que serve essa solução aqui? Ela não é um substituto de um CIEM, né? O CIEM, o principal propósito é a gente buscar intrusão, pegar logs dentro da nossa rede e dali tomar providência, né? Ele vai vasculhando o que está acontecendo na nossa rede e te dá uma resposta. Essa solução Enterprise Threat Detection, ela faz algo similar, só que na camada de aplicação. Então, na camada de aplicação, a gente tem um pacote de alguns padrões, de umas centenas de padrões lá dentro, que são algoritmos que vão varrendo os logs que vão saindo dentro do SAP, uma SM, por exemplo, né, uma audit trail, cruza com esses padrões e dali gera um alerta para a gente, tá? Então, quer saber um exemplo? Alguém que vai lá e entra ele tem acesso a fazer debug dentro do SAP, ele consegue debugar o SAP, né? Então, ele é um consultor, fez um debug, mas eu quero monitorar o que ele está debugando. Se ele não está incluindo um hard code dentro do código lá, como é que a gente enxerga isso? Através do SAP Enterprise Threat Detection, tá? A mesma coisa, você tem 2 usuários em IPs diferentes, o mesmo usuário, imagina o mesmo usuário, em locais diferentes, um está no Brasil, outro está na Alemanha, acessando o teu RP, né? Como é que pode estar com um IP diferente, o mesmo usuário acessando no mesmo momento, né? Então, tá assim, você consegue, em cima dessa aplicação, ter uma série de cenários que a gente pode explorar futuramente com vocês, tá? A gente tem também, dentro desse cenário de cybersecurity, o SAP Code Vulnerability. Ele, basicamente, essa aplicação é para pegar fragilidades dentro dos códigos que a gente desenvolve, tá? A gente tem conta também com mais aplicações de parceiros da SAP, e a gente também tem o Data Custodian para fazer criptografia de chave dentro do cenário cloud, né? Você vai ter um cofre de chaves, de criptografia, e esse cofre fica apartado do seu provedor, não fica, por exemplo, numa Azure ou numa Google, fica apartado para gerar mais segurança ao processo, né? Aí, fechando esse círculo aqui, a gente tem para o futuro, e é o investimento da SAP, a questão de gestão de riscos operacionais, tá? Auditoria. A gente tem também uma aplicação cloud pública chamada Risk Assurance Management. É uma versão mais leve do RM, do Risk Management, do Process Control, tá? A gente tem o Process Control também, aqui embarcado, né? E a gente tem o Business Integrity Screening também.
né? E onde é que está IA dentro dessa conversa toda aqui? Onde é que a gente já tem IA embarcado dentro dessas ferramentas, tá? Bom, falando aqui, começando com Access Control, a partir do ano que vem, na versão 2026, a gente vai ter um Agile. Não sei se vocês conhecem a Agile ou Julie. Ela é como se fosse um GPT, um chat para a gente, né? Só que interno da SAP, onde você faz perguntas com linguagem natural, ela interpreta essas perguntas e te traz respostas, e te traz uma resposta em linguagem natural, ou pode até trazer um código, tá? Outro dia eu estava trabalhando para um projeto meu interno, gerando um modelo, e em cima desse modelo eu estava errando no Python, estava com algumas linhas de código errado. Eu peguei o script do Python, joguei na Joule, e depois de alguns passos, uns 4, 5 passos que eu fiz, ela corrigiu todo o script para mim, tá? E aí eu joguei no Python, rodou direitinho. Então, a Joule, ela tem essa capacidade. E aí, o que vai ter no Access Control em relação à Joule? Vai ter, sabe aquele momento de solicitação de acesso? Quando você chega lá e fala, olha, eu quero ter acesso à transação XK01, XK02, XK03, CG02BD. Antigamente a gente falava esses códigos, né? Agora tem os tiles do Fiori que fica mais fácil. Mas o que a Joule vai fazer? Um usuário vai descrever o que ele quer rodar dentro do SAP. Ah, eu quero executar pedido de compra. Qual é a funcionalidade que eu tenho que pedir acesso? Né? Ele faz essa pergunta e a Joule responde. Então, o usuário, ao invés de ter que ligar para a TI e perguntar o que eu tenho que pedir formalmente para vocês me darem de acesso, ele vai dizer o processo que ele vai rodar e a Joule vai responder tecnicamente o que o usuário tem que pedir, né? Então, isso evita do usuário ligar para a TI, do usuário falar, eu quero o perfil igual do Roberto. Só que o Roberto é talvez um engenheiro sênior, o outro é engenheiro júnior, e os perfis talvez não deviam ser iguais, né? Mas ele pede o do Roberto porque ele nem sabe como pedir o acesso. Isso vai ser interessante dentro do Access Control aqui. A gente tem dentro do Risk Management e do Process Control também dois desenvolvimentos que estão em laboratório. Um no Process Control, quando você faz o monitoramento contínuo, você vai criar a regra de deficiência do monitoramento contínuo. Para quem não conhece, pessoal, monitoramento contínuo é você pegar os dados que estão sendo transacionados dentro do RP, ou dados de cadastro, por exemplo, e monitorar esses dados. Se ele não seguir uma regra, ele vai gerar uma deficiência e você é alertado. Basicamente, isso é monitoramento contínuo. Quer um exemplo? Gerei um pedido de compra, não tem uma referência a uma requisição. Quando não tiver uma referência a uma requisição, é uma deficiência, eu quero ser alertado. Você pode monitorar isso de forma contínua dentro do Process Control. E o Process Control, para você fazer isso, ele tem uma fase lá em que é um pouco técnica, porque você tem que saber as tabelas em que você vai buscar os dados e os objetos dessa tabela, né? Então, não é algo que o negócio às vezes sabe. Tem que chamar a TI, tem que chamar alguém que seja um pouco mais técnico para levantar essas tabelas, né? E o que a gente vai ter? Vai ter também um IA, como a Joule, né? Que vai nos ajudar, vai nos guiar a descobrir onde estão esses dados para a gente fazer o monitoramento contínuo, tá? Esse é um outro exemplo. A gente tem outros que vão surgir no Risk Management, em outras ferramentas, mas até por questão do tempo e do escopo da nossa apresentação hoje, a gente vai parar por aqui, mas está vindo bastante coisa inteligente, interessante, dentro desse contexto de governança e cybersecurity, né? Então, só para fechar, dentro do SAP Enterprise Threat Detection aqui, ó, a gente tem os padrões de detecção de logs anômalos, né? Daqueles logs que estão saindo do comportamento natural. Como é que o IA vai trabalhar em cima desse processo, né? O IA, ele vai aprender com os resultados que a gente vai colocar em cima dos alertas, né? Se os alertas estão gerando muito falso positivo, significa que eles estão mal calibrados ou aquelas variáveis do meu modelo explicam muito mal o fenômeno daquele alerta, né? Ou seja, aquelas variáveis não têm muita correlação
com a resposta que eu estou buscando, que é justamente o fenômeno do alerta. Então, nesse caso, a gente pode aplicar também o machine learning para aprender sobre as respostas que estão sendo dadas em cima dos alertas, e aí o machine learning, o aprendizado, ele vai gerar para a gente um contexto, né? Ele vai falar, olha, Fernando, a quinta variável do seu padrão que está detectando, ela sempre, quando está presente, por exemplo, ela está muito mais relacionada a um falso positivo do que um acerto, né? E aí a gente vai acertando esses modelos. É muito ruim a gente usar inteligência artificial e esses mecanismos para gerar falso positivo, né? Outro dia eu estava num cliente, o cliente recebia 226 alertas por dia. 226 alertas por dia. Aí eu perguntei, e sobre isso, quantos que são acertos, né? Quanto que realmente são falso positivo e quantos são acertos? Ele não sabia. Por quê? Porque são tantos alertas que ele não consegue sequer chegar em todos eles, né? E aí por quê? Porque os algoritmos estão mal calibrados ou a base de dados em que ele gerou o modelo são muito ruins, né? Que é aquilo que eu falei, se você não tiver uma base de dados com qualidade, não sai modelo bom. Não tem como. Você só consegue gerar modelos estatísticos que simplesmente modelo estatístico de metodologia estatísticas de décadas atrás, né? O que o IA trouxe hoje em dia é a possibilidade de você jogar bastante dados em cima desses modelos estatísticos e performar. Mas o conceito do IA não é nada novo. É da década de 70, do século passado, os grandes matemáticos e estatísticos são lá de trás. Então, assim, quando você aplica esses modelos estatísticos em cima de uma base ruim, o resultado é ruim, não tem como ser bom. E aí volto a colocar para a gente, né? Vocês como parceiros, clientes da SAP e a gente SAP, a gente está num cenário muito bom, né? Porque os dados com qualidade das organizações estão rodando dentro do SAP e a gente vai ter acesso a esses dados para fazermos os modelos, né? Então, para o futuro, o que a gente tem para o futuro dentro desse portfólio de GRC? Experiência otimizada dos usuários. Vocês vão ver, eu acho que o Cláudio já mostrou para vocês, a tela do IAG é bem interessante em relação à usabilidade, bem amigável para o usuário, e as ferramentas que eu comentei, todas elas estão sendo otimizadas em relação a essa experiência. Migração de dados, cada vez mais integração entre as ferramentas de GRC e o próprio RP. Hoje, por exemplo, se você quiser instalar o Access Control na versão S/4HANA dentro do própria máquina do RP, você pode, tá? E qual que é a vantagem? Pô, você vai ter um landscape menor, você vai ter menos necessidade de replicação, né? Então, a gente está com esse objetivo também de promover cada vez mais interface aqui. E automação com IA, né? De forma responsável, né? Como a gente colocou, a SAP ela segue todas as normativas e todas as regulações que estão saindo em relação a esse tema, né? Principalmente na Europa. Os Estados Unidos cria, a Europa regulariza e a China copia, né? Então, como a gente está na Europa, como uma empresa alemã, a gente cria, mas com base em boas práticas, tá? A gente não sai desrespeitando de uma forma não transparente, desenvolvendo algoritmos, tá? Bom, e como é que esses algoritmos, então, eles vão funcionar em cima dessa questão de governança de acesso, né? A gente tem um primeiro estágio aqui, um primeiro momento, em que a gente vai buscar melhorar a nossa governança de acesso, né? O monitoramento sobre esses usuários. Esse é o objetivo. Como é que a inteligência artificial ela pode me ajudar nesse ponto, né? De ser mais assertivo na provisão. E aí a gente começa a entender como é que o IA vai trabalhar, né? A primeira coisa, o IA ele pode nos ajudar a estruturar os logs de acesso, visualizar esses logs de acesso e cruzar com boas práticas e dali
dar insights para a gente criar regras de segregação, né? Então, a primeira coisa que eu posso pensar é, olha, eu preciso interpretar qual que é o comportamento desses usuários que eu tenho na nossa base para ver quais são os modelos mais interessantes, né? Os modelos de segregação de função, talvez. E para aprender como é o comportamento desses usuários na minha base, a gente pode estar usando aqui um modelo algorítmico para interpretar esses logs, né? Poxa, o cara que navega pela transação ABC, ele nunca entra na transação E. Quando ele entra na transação E, é porque é um comportamento fora de padrão. Então, esses logs servem como insumos para a gente, né? Depois, o IA, em cima desses logs, eles podem ajudar a gente na detecção em tempo real. Então, imagina que você tem problema de segregação de função, você criou um firefighter, a gente vai monitorar esse acesso privilegiado, tudo bonito, mas dentro do acesso privilegiado tem coisas críticas e não críticas, né? O cara pode acessar lá a base de cadastro de fornecedor e mudar o objeto, o número de telefone. Isso não tem nada de crítico. Agora, se ele for lá e mudar os dados bancários desse fornecedor e depois, em seguida, mandar executar uma transação em cima desse cadastro que ele alterou, aí já começa a ser um comportamento anômalo, né? Poxa, o cara foi lá, alterou um dado extremamente sensível, na sequência, em menos de 24 horas, mandou executar uma função, uma transação de compra para esse fornecedor, e em menos de 24 horas ele foi lá e estornou os dados. Poxa, o IA não pode nos ajudar aqui? Claro que pode, né? A gente pode trabalhar com modelos algorítmicos aqui para pegar essas variáveis e nos alertar, né? Também ele pode nos ajudar na redução de falso positivo, que é isso aqui é um ó, né? Trabalhar com falso positivo, você perde toda a credibilidade do teu trabalho quando você gera muito falso positivo e muita frustração também, né? O colega lá que a gente comentou que recebe 226 alertas por dia, pô, você põe na pele dele, né? Pô, imagina o dia dele, todo dia acordar, vai para o trampo ou em casa, abre lá a sua caixa de inbox, está lá 226 alertas para ele investigar. Amanhã, 226, 300, 350, ainda, fim da maioria falso positivo. Para que serve esse trabalho, né? Então não serve para nada. Então a gente reduz o número de falso positivo através de machine learning, né? Do aprendizado de máquina, né? Então, o IA está para esses cenários aqui que a gente está falando, né? Para esses cenários que a gente está falando. E aí, como é que a gente implementa o IA, né? Qual que é a jornada de implementação de um modelo, né? Primeiro, é você saber como é que é a sua estrutura de acesso dentro do seu RP, né? E uma forma interessante de você entender como é diagnosticar como é que é o comportamento de acesso dentro do seu RP é através dos logs. Entender como é que é o comportamento desses logs e aplicar padrões para enxergar comportamentos normais e comportamentos anormais, né? E aí começar a investigar os comportamentos anormais, os anômalos. E aí você, então, monta esse padrão de comportamentos anômalos, começa a rodar dentro da camada de aplicação, né? Para identificar esses comportamentos anômalos. Aí no seu dia a dia vai ter o processo investigativo, né? Quando os alertas foram criados, vai ter sempre uma figura extremamente importante, um humano aqui, né? Pegando esses alertas e fazendo uma investigação, né? O IA vai nos ajudar a detectar, mas a sensibilidade e a experiência do humano em interpretar o que está acontecendo, ir lá e conversar com o usuário, conversar com o chefe imediato desse usuário, trazer evidências para esse processo todo, é o humano que vai fazer a investigação, né? Fazer a investigação, a contenção, a mitigação e daqui trabalhar com um processo de melhoria contínua, né? Então você percebe que a gente prepara num primeiro momento, faz um diagnóstico, identifica o comportamento, cria os modelos, passa a investigar os alertas, montar as ações de contenção, de mitigação e de melhoria contínua ao longo do tempo, né? Essa é a ideia. E se vocês pensarem, esse processo aqui
é um processo de melhoria contínua, né? Um processo de melhoria contínua que não é nada novo, né? É um processo que as indústrias já implementam há muitos anos, né? Um padrão de qualidade aqui. Esse aqui é um exemplo do IA que eu comentei para vocês, que a gente vai ter dentro da atividade de solicitação de acesso, né? Eu tive a oportunidade de dar um print de tela numa apresentação que os desenvolvedores fizeram esse ano. Então, eu estou mostrando aqui só um print de tela, tá, pessoal? Eu não tenho o sistema ainda para mostrar para vocês. Mas aqui, então, o usuário está perguntando, está questionando quais são as funções que ele precisa e através de linguagem natural, a Joule aqui está respondendo o que ele precisa solicitar, tá? Então, você já começa de uma maneira muito mais amigável para o usuário, né? Ele não tem que pedir acesso espelhado a ninguém, ele não tem que ligar para a TI para ficar incomodando lá, o que faz essa função, o que faz aquela, blá, 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 já está tudo aqui dentro da Joule, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu só abrir na aplicação aqui, o que seria um exemplo de um aprendizado de uma máquina, né, de um machine learning. Isso aqui é uma tela de uma solução que a gente tem, tá? Em que a gente aplica aprendizado machine learning dentro dos dados transacionados ou dentro de logs que estão rodando dentro do RP, tá? Então, imagina que a gente está pegando lá os logs ou talvez dados que estão sendo transacionados e a gente está cruzando com algoritmos de detecção, tá? Esse algoritmo, ele é um algoritmo preditivo, tá? Um algoritmo preditivo que ele vai pegar movimentações suspeitas e pagamentos suspeitos dentro aqui de um processo de cadastro de bancos ou processo bancário, tá? Vamos imaginar que é um processo de contas ao pagamento aqui, tá bom? E aí, o que ele está falando? Olha que legal isso aqui, ó. Primeira coisa que ele está me falando é o seguinte, olha, o seu poder de predição está em 89%. O que significa isso? Você consegue, através desse modelo, você consegue identificar os padrões anômalos em 89% dos casos. Ou seja, você só está descoberto 10%. Tem 10% dos eventos anômalos nesse processo que você não consegue identificar com essas variáveis do seu modelo. E quais são as variáveis do seu modelo? Essas variáveis aqui, ó. E aí, o que ele está me falando? Ó, que esse fenômeno que eu estou identificando, ele consegue ser identificado por essa variável aqui, que a gente chama de alteração próxima a um pagamento. Então, o cara vai lá, altera um dado bancário e inicia o pagamento. Quando esse evento acontece, ele responde a 36% do fenômeno de uma perda financeira que pode ser provocada por uma alteração bancária e um pagamento para um laranja. Então, o que significa? Que quando alguém altera os dados bancários em menos de 24 horas, ele inicia um pagamento, essa variável vai me pegar, ela vai me detectar 36% dos eventos de perda financeira dentro desse processo. A segunda variável, ela vai me explicar 25%. A terceira variável, 17% e assim por diante. Então, você percebe que nessa análise aqui de aprendizado, que se a gente chegar até a quarta variável, essas quatro variáveis vão explicar 87,3% desse fenômeno de perda financeira vinculado à mudança do banco, né, do cadastro bancário e início de um pagamento, né? Essas quatro primeiras variáveis. Então, isso a gente pode varrer através dos logs que são gerados dentro do RP, né? Dentro dos logs, ou dos dados que estão sendo transacionados dentro do SAP, e no final, é aquilo que eu comentei, né? Não adianta a gente implementar IA em cima de dados ruins ou modelos ruins, porque ao invés de, por exemplo, uma variável aqui está contribuindo para eu pegar uma perda financeira, ela poderia estar contribuindo de forma negativa para eu gerar falso positivo.
E aí é o caso do colega lá que tem 226 alertas. Então, quando a gente fala de implementar IA nessa questão de segurança, como pegar os logs de comportamento e, em cima desses logs, jogar os algoritmos, a gente tem que ter bastante cuidado, e a SAP está trabalhando com machine learning, como, por exemplo, essa tela aqui, onde os modelos são explicados de uma forma bem simples para o usuário. Então, primeira informação relevante, esse modelo é importante? Sim. O R quadrado dele, que é esse poder de predição, ele consegue pegar 89% dos casos de perda financeira, 89%. E como é que ele chegou nesse número? A gente não tem a base histórica dentro do RP, a gente joga esse modelo em cima da base histórica no RP. E aí, em cima dessa base histórica, a gente sabe o que foi fraude, o que foi falso positivo. E ele escorou 89%, ele te deu essa certeza. E depois, além disso, ele vai te falar quais são as variáveis do seu modelo que explicam esse fenômeno e aquelas que atrapalham. Essas últimas aqui, ó, contribuem muito pouco. Era melhor eu tirar essas variáveis porque ela está contribuindo com 0,006, né? Então, numa dessas, ela em algum momento vai gerar um falso positivo por causa dessa variável ruim, né? E aí você começa a trabalhar com a melhoria dos seus modelos, tá, pessoal? Então é isso. Para hoje, pessoal, foi isso que eu pensei em apresentar para vocês, né? O portfólio da SAP, o privilégio que a gente tem, né? Parceiros SAP e clientes em estar nesse contexto, né? Com dados relevantes, com aplicações super sofisticadas, e a gente está dentro dessa onda de inteligência artificial numa posição muito boa, né? Pois o que é mais importante no IA é ter bons dados, e a gente tem bons dados para trabalharmos, né? Eu fico à disposição de vocês aqui. Bacana, Fernando. Só informação de alto nível, informação de grande relevância. Eu te mandei no WhatsApp, são 3 perguntas até o momento. Uhum. Se você dá uma olhada, você pode mencionar o primeiro e segundo nome e a pergunta e responder. Tá Já bom. está aqui, tá? Já Já estou está aqui, compartilhando. inclusive. Então tá fácil. Ó, tô com. Posso falar o primeiro e o último nome, é isso, Cláudio? Não, já está aqui, ó, na tela, já consolidaram, já ficou mais fácil para nós. Beleza, deixa eu ver aqui. Não, a versão 2026 não vai ter um premise, tá, Antônio Carlos? A estratégia da SAP é a gente migrar tudo para cloud, né? Ou uma cloud privada ou uma cloud pública, mas na versão on-premise não, tá? Não, infelizmente não vamos ter, não. Boa pergunta, Vitor. O UI Data Protection, que a gente fala que é o mascaramento, né? Ele vai funcionar em qualquer tecnologia de interface da SAP, tá? Então, funciona em Fiori, funciona em SAPGUI, funciona em WebDIM para o Java e WebDIM para a BAP também, tá? Então, a gente consegue cobrir todos eles. De uma forma bem interessante, para quem não conhece esse produto, tiver curiosidade, tiver demanda, entre em contato, porque ele requer zero codificação. Não temos codificação, tá? Tudo via SPRO, na seção de SPRO, você consegue configurar essas regras de mascaramento, tá? E serve, assim, para LGPD, por exemplo. A gente já posicionou, e o cliente estão usando, na indústria farmacêutica, para segredo industrial, né? Para a indústria bélica também, para segredo industrial. Então, você tem várias possibilidades, sabe? Muito legal mesmo. Esse mascaramento, essa solução de mascaramento, ela tem um SKU, tá? Ela não está embarcado no GRC. Hoje em dia, a gente tem alguns pacotes que a gente chama, né? Um deles é o 3 linhas de defesa. O 3 linhas de defesa vai o Risk Management, Process Control e o Audit Management. Basicamente, esse é o único pacote que a gente tem de soluções combinadas aqui. As outras são tudo SKU individual, tá? Então, o UI Masking, ele também tem um SKU específico para a gente licenciar, tá?
Maravilha. Bom, pessoal, eu só queria agradecer o Cláudio, né, o da Trust, o Takeda também da Delaware, o pessoal também de suporte que montou toda essa sessão. Agradeço e passo a bola para você, Claudião. Fernandão, obrigado. E como sempre, só informação lá do ar. Show de bola. Obrigadão. Obrigado, Claudião. Valeu. Bom, já estou compartilhando aqui, já fiz aqui um plágio de um desenho da apresentação do Fernando, porque olha só o que ele trouxe para a gente aqui, né? Uma mandala, chamando isso de mandala, obviamente, com todas as soluções que a gente pode utilizar no contexto de GRC. Tá? Quando a gente olha para os aspectos de efetividade no controle, a gente tem um portfólio gigantesco da SAP, que poucos às vezes conhecem. E aqui a gente está falando de produtos que são licenciáveis, né? A própria plataforma da SAP traz um monte de soluções embarcadas que também corrobora e ajuda empresas que querem buscar um pouco mais de efetividade no controle, ou querem estabelecer, de fato, o controle, né? E que você possa fazer uso sem a necessidade de licenciar. Então, é interessante a gente observar que a SAP ela tem um vasto número de produtos para todo tipo de situação, não só para o contexto de governança de acesso, mas também para identidade, risco de negócio, controles internos, auditoria. Então, é uma solução bem completa. No contexto do SAP UI, que o Fernando mencionou, né, a gente tem, inclusive, o nosso ambiente de demo, onde a gente pode, por exemplo, fazer uma demonstração. Ele comentou muito fácil, muito simples de fazer a implantação e fazer a utilização, sem low code praticamente. Tá? Vou estar dando continuidade, então, na apresentação. Vou apagar essa imagem, vou voltar para a imagem original. Então, eu tenho aqui entre 10 e 10h40, o formato das perguntas e respostas segue a mesma linha, né? E agora a gente vai falar um pouco da estrutura no contexto de GRC para governança de acesso e monitoramento de risco SOD. Então, eu vou passar pela estrutura de perfis eficiente, conformidade contínua na automação com o SAP AG, né? Com o objetivo de reduzir riscos, custo operacional e custo com licenciamento tipo FUI, para quem já é cliente do tipo S4. Tá? Então, a gente não vai estar simplesmente direcionando os itens do SAP AG. A gente vai estar falando do contexto que envolve o SAP AG, porque toda vez que você licencia a solução e aplica ela no seu processo, você quer reduzir risco, potencial risco de segregação de função, estabelecer um processo que te facilite um baixo custo operacional, que você também consiga atender as exigências, por exemplo, uma regulamentação do tipo SOX ou do tipo CVM para quem tem capital aberto, ou simplesmente atender as práticas de controles internos estabelecidas pela própria empresa. Então, a gente vai entrar nesse contexto explicando como isso se relaciona com o próprio SAP AG. Tá? Meu nome é Cláudio, sou sócio fundador da Transcis. Aqui também eu vou abrir para o Marcos Vinícius e o Anderson Camargo, que lá no final, se houverem perguntas mais técnicas que eu acho pertinente, eles responderem, porque eles estão lá na ponta, né, eles são responsáveis pela implantação e manutenção dos nossos ambientes de IAG na Transcis, e também manutenção, criação de matriz de risco, que ajuda no direcionamento de identificação e classificação de licenciamento FUI. Então, se precisar, lá no final, a gente abre para eles responderem potenciais dúvidas que vocês vão colocar. Bom, como eu havia falado no começo, né, a gente tem um foco aqui de atender diversos públicos, é uma apresentação estratégica, eu gosto de contextualizar, né, o assunto para a gente, depois de entrar na parte mais técnica, que é mostrar a interface do próprio IAG, mostrar o principal fluxo, que é solicitar. O desejo de praticamente todas as empresas que adquirem a solução, que é solicitar, passa por fluxo de aprovação, com visibilidade de risco potencial, associação de controle, e no final provisiona. Então, essa demonstração eu vou fazer aqui em formato de print, né, porque a gente não tem tempo para navegar. E antes disso, a gente faz essa roupagem, esse pano de fundo, para entender o relacionamento no contexto licenciamento FUI, customizações de matriz, né? A necessidade que você tem para garantir que esse produto, né, seja sustentável dentro do seu processo. Então, eu trago aqui alguns motivadores, né?
que é um dos pontos que o Christian Takeda da Delaware tem captado dos clientes, né? Então, clientes buscam atender requisitos, buscam garantir conformidade, eliminar ciclos de informação, evitar gaps apontados pela auditoria, né? Reduzir custo operacional. Porque imagine você ter um ITSM, que geralmente a gente vê bastante empresa com ITSM para solicitar acesso, solicitação descritiva. Alguém vai interpretar, alguém vai buscar aquela informação lá no back-end, no sistema SAP ou qualquer ERP, associa um perfil e manda para aprovação. Sem uma visibilidade do potencial risco, atrelado, né, daquela associação, e às vezes no final, essa associação desse perfil solicitado e aprovado ocorre de forma manual, né? Então são itens que as empresas buscam, né, resolver, né? Então reduzir custo operacional é isso, né? Fazer essa automação desse processo através de um ferramental para que todo aquele processo seja de uma forma mais eficaz, da solicitação ao aprovisionamento, né? Há também várias perguntas de como otimizar licenciamento SAP, né? Relacionado a licenciamento FUI. Hoje ficou até fácil a gente classificar o tipo de licença do usuário com base nessas regras do FUI, porque a SAP disponibiliza uma matriz que é praticamente um conjunto de objetos e valores que classifica se aquele usuário deveria ter licença A ou B com base nas permissões e privilégios que foram concedidos no perfis, né? Com isso, fica muito mais fácil você também fazer uma ação proativa, inclusive utilizando até o próprio IAG como algo que você pode trazer para o seu contexto, para o seu processo, para evitar, né, um descasamento daquilo que você contratou de licença versus o momento da auditoria e você descobrir que você está utilizando muito mais licença com um valor maior do que você deveria, né? Porque você acabou entregando mais privilégio do que deveria no final, né? E o IAG vai te ajudar nesse contexto. Então, são itens que o Takeda acabou consolidando, a Delaware tem, tem sido solicitada nesses aspectos, para trazer soluções nesse aspecto, e com isso nos procuraram e a gente montou esse webinar justamente para trazer alguns insights para resolver esse tipo de situação. Então, por onde começar, né? A gente tem vários temas relevantes, né? Segurança de acesso de perfis, né? O IAG resolve. Questões de licenciamento, FUI, o GRC, o IAG da SAP pode contribuir. Desenvolvimentos. Pô, o que tem a ver desenvolvimento com IAG? Pô, toda a matriz dentro do IAG ela é baseada em apps e transações standard. Quando você desenvolve um app ou uma transação customizada, você deveria, por prática, você deve contemplar isso, claro, se faz sentido, dentro da matriz de risco, né? Por isso que é relevante você entender o que está sendo desenvolvido para tomar uma decisão, classificar e alimentar essa matriz para você ter o controle contínuo, né? A conformidade contínua, né? Eu vou trazer um pouco sobre esses aspectos, porque uma vez que você estabelece a solução ela só vai ser sustentável ao longo do tempo se você aplicar práticas de conformidade contínua, que é praticamente você ter visibilidade, né, dos dados mestres, da ferramenta, quem aprova, dos fluxos, se estão aderentes ao seu processo, porque as empresas vão modificando e você precisa também modificar esses fluxos ao longo do tempo. Esses desenvolvimentos novos que vão surgindo, né, você tem que ter um procedimento proativo para alimentar essa matriz, né? Os perfis que vão sendo modificados ao longo do tempo, tudo isso tem que ser submetido para uma análise prévia para não deixar isso chegar em produção. Então, essa conformidade contínua, eu vou também esclarecer quais são as principais práticas para a gente ter a visão de como ter um ferramental e com processo que vai sustentar esse ferramental para que você tenha, né, perenidade ao longo do seu processo, né? Aquela governança estabelecida no final do projeto seja contínua, né, dali por diante. Aqui é um exemplo de roadmap. Imagine que as empresas têm essas situações que eu acabei de mencionar, né? E você quer estabelecer um projeto, ou você quer orçar um projeto para que a gente estabeleça essa conformidade do ponto de vista de gestão de acesso e monitoramento de risco SOD, para que isso seja contínuo, né? E você não seja, por exemplo, pego de surpresa pelas auditorias independentes. Então, quais são as práticas que a gente adota para um roadmap de projeto, né? Você pode seguir todas essas etapas, você pode priorizar algumas etapas, mas aqui são as
as etapas mais importantes no contexto de implantação de um produto do tipo IAG, né? Então, o que a gente busca com essas etapas? Uma vez que eu tenho todos esses pontos aqui a serem resolvidos de acordo com os requisitos dos clientes. Por exemplo, vou implementar o IAG, né? Por onde eu começo? Bom, ele traz uma matriz standard, out of box, que já tem apps e fiores e as suas combinações críticas. Só que eu não tenho os customizados. Se essa empresa ainda não adotou o Clean Core, né, que você está mais aderente aos padrões da SAP, se você tem desenvolvimento, por algum motivo você precisou criar, independente da quantidade, todo desenvolvimento traz consigo um potencial risco, você precisa então fazer um inventário, classificar esses desenvolvimentos e verificar se ele deve estar na matriz. E com isso a sua matriz passa agora a conter não só o standard, mas também as suas customizações. Por isso da importância desse inventário. Então todo projeto que de fato busca resolver essas questões de compliance deveria executar um inventário, tá? Não tem uma complexidade para fazer isso, tá? Há ferramentas para se buscar essa situação de código com linha de código crítica, né? E a maneira de classificar também já é algo disseminado no mercado, tá? Então, alimentou, fez o tratamento do código, potencialmente, alimentou a matriz, dali por diante a sua matriz já vai estar com todas as regras, incluindo as customizações. Segunda etapa, revisar a matriz, né? Eu atualizei a matriz, mas não revisei. Eu posso, por exemplo, ajustar os textos da matriz, né? A matriz ela vem com linguajar standard, convertido para o português, né? Inglês, várias linguagens, e às vezes aquela linguagem não é a cultura de uma dada empresa. Tem empresa que fala fluxo de caixa, tem empresa que fala movimentação de caixa, então esse contexto deveria estar adequado à cultura de cada empresa para que seja melhor interpretado pelas pessoas que vão olhar aquilo e tirar uma conclusão em função daquele relatório, tá? Então você pode alterar os textos, você pode alterar e ajustar, né, as combinações críticas, de repente aquelas duas combinações não fazem sentido, você precisa adicionar uma terceira para sua empresa, porque você tem um workflow que aprova o pagamento. Então, essas situações de revisar a matriz é importante, dependendo do tipo de empresa, faz todo sentido. A gente recomenda bastante porque você tem o poder de adequar e dar a cara, principalmente dos textos, para a sua organização. Parte também do contexto, a gente recomenda fazer a modelagem dos processos. Olha, eu vou implantar uma solução sistêmica que solicita, aprova e provisiona no final. E nesse processo de aprovação eu tenho várias maneiras de aprovar. Aprovar com visão de risco, aprovar e associar controle. Eu tenho que colocar um texto, vou requerer um texto para, quando eu for aprovar, a pessoa colocar lá por que ela está aprovando. Então, são situações que eu posso transcrever isso para deixar isso sistêmico, e para isso a gente tem que modelar, né? Entender qual a melhor forma de solicitar, qual a melhor forma de aprovar e como que eu vou provisionar no final. E capacitar as pessoas nesse contexto, com essa nova modelagem, para que isso se torne uma cultura dentro da organização. Uma outra parte que pode ser adotada é o redesenho dos perfis, né? A gente está colocando a solução IAG para atender um critério de gestão de acesso e monitoramento de riscos SODs, né? Logo na largada, a gente faz a ativação da ferramenta, que está baseada em BTP, e eu já consigo de imediato fazer uma análise de riscos contra os perfis e contra os usuários e seus respectivos perfis. Quando eu encontro um cliente que tem uma situação com muitas violações, em decorrência de uma estrutura mal desenhada dos perfis, o recomendado é fazer um redesenho. Porque não adianta nada você usar um ferramental que tem um propósito de gerenciar riscos SOD, se os seus perfis já estão, de certa forma, criados com riscos intrínsecos e com uma estrutura que não favorece uma governança de risco SOD, tá? Então você só vai empurrar, né, problema para alguém aprovar e você não vai conseguir lidar com aquilo, porque se o usuário do negócio, dado momento de aprovação, fala, puxa, eu não reconheço esse risco, né, e esse risco foi gerado em consequência de privilégios associados de forma desordenada, desorganizada, né, você não tem o que fazer, você não consegue tratar isso em momento de produção, né? Você tem que levar isso para um projeto, lidar com isso, fazer teste, depois
retirar os perfis antigos e colocar os novos já mais controlados. Então, o redesenho é bem-vindo, é bem recomendado, mas fica a critério de cada cliente observando a sua estrutura de perfis. Também fazemos o tratamento aqui das licenças FUI, né? Lembrando que o licenciamento FUI ele é todo baseado agora em autorizações e objetos. E, por fim, nós fazemos o Go Live da solução IAG, e essa solução, uma vez implantada, as pessoas capacitadas seguem o modelo agora de conformidade contínua, né? É onde eu falei, você agora precisa ter um processo que estabeleça práticas e procedimentos para você não perder esse investimento que foi feito, né? A gente tem notado alguns clientes, não são poucos, que implementam a solução e acham que a solução por si só já é o suficiente. Esquece o contorno, tá? Eu tenho um slide que vai exemplificar exatamente conformidade contínua. É a parte mais importante, né, de uma implementação, é você estabelecer práticas e procedimentos de conformidade contínua para não perder o investimento que foi feito num projeto como esse. E eu ressaltei aqui a integração do SAP IAG com solução IDM, porque é o próximo nível de maturidade, né? A gente quer resolver acesso e seus privilégios no SAP, também para soluções não SAP, quando eu preciso rodar uma análise de risco para ambientes não SAP, por exemplo, Salesforce, né? Muito cliente tem Salesforce e quer rodar uma análise de risco do tipo segregação de função para identificar combinações conflitantes para usuários do Salesforce, né? Então, não seria só para ambientes SAP. E com isso, buscando mais maturidade, você integra com o IDM, né? Não sei se você já foram notificados, mas o SAP IDM está sendo descontinuado. Em 2027, é onde a SAP vai suportar. Dali para frente, o produto, além de não ser suportado, não terá mais evolução de melhorias tecnológicas e a SAP descontinuou. E com isso, a SAP recomendou a solução Microsoft Entra Governance como sendo um produto para que as empresas que já possuem o IDM da SAP migrarem para o Microsoft Entra, e para quem não possui, a SAP está recomendando a solução de identidade MS Entra ID Governance da Microsoft, tá? Eu trouxe um desenho ilustrado. Isso seria um nível de maturidade desejada. Você trata gestão de acesso com SAP IAG, e você trata identidade, e isso combinado estabelece o que a gente chama de IGA, né? Identity Governing Access, que é o conceito de você ter a maturidade do seu processo de gestão de acesso e identidade combinado. Aqui está o link, eu trouxe alguns links também para apresentar para vocês que isso é uma iniciativa entre SAP e Microsoft, combinando essas duas soluções como sendo uma solução de IGA para o mercado. Bom, vamos falar um pouco agora da arquitetura do SAP Identity Access Governance. Agora, de fato, a gente vai entrar no IAG, né? Eu contextualizei um pouco para chegar aqui. O IAG é uma solução que faz parte do BTP. Então, se você adquiriu o IAG, a gente vai lá no BTP, a gente faz a ativação dele, a gente faz a parametrização do IPS, que é um outro produto da SAP, faz a ativação do IAS, né, para provisionamento e autenticação. E a partir daquele momento, a gente faz as parametrizações com base na modelagem que a gente recomendou lá atrás, né? Olha, faça uma modelagem para entender como solicita, como que aprova, para depois a gente ativar e fazer as parametrizações em concordância com a modelagem aprovada pelo dado cliente. É uma solução em nuvem, do tipo SaaS, então ela elimina a necessidade de você ter uma estrutura própria, on-premise. As atualizações são feitas de forma automática, existe uma nota para isso, ela ocorre em tempos, se eu não me engano, a cada 4 meses, ou 3, né? Você sofre a atualização. Querendo ou não querendo, você sempre vai estar com a versão mais atualizada, em termos de funcionalidades novas, como o Fernando havia comentado, né? Muitas novidades estão vindo com integração de IA nos processos, e as correções que também são necessárias, tudo é feito de forma automatizada em tempos, de acordo com as regras estabelecidas pela SAP. A integração nativa com várias soluções cloud e on-premise, né? S/4HANA, ECC, Ariba, SuccessFactors, ele também funciona como bridge.
Eu tenho um desenho na sequência para mostrar para vocês como isso pode ser estabelecido. Ele automatiza o processo, esse é o principal processo, inclusive, né, de solicitação e aprovação, é o que todo cliente quer estabelecer para reduzir custo operacional, como eu mencionei lá atrás, né? Provisionamento automático para evitar aquele processo em silo e manual. E apoio na conformidade e governança, né? Se a sua empresa tem capital aberto no Brasil ou lá fora, certamente você tem requisitos SOX ou requisitos CVM, né? Então você consegue direcionar e tratar isso dentro do IAG. Até LGPD, por que não? Eu posso criar um conjunto de regras com transações que possibilite acesso a dados de pessoais, por exemplo, um módulo de RH. Eu quero determinar quais são as pessoas que têm acesso a dado, a transação ou app que permite acesso ou chegar, né, a dados pessoais. Eu posso criar simplesmente uma matriz orientada para esse sentido. Eu posso ter várias matrizes dentro do IAG que me permite eu fazer a distinção se eu quero rodar uma análise para identificar uma situação de LGPD, se eu quero rodar uma análise para identificar uma situação de FUI, ou uma análise para identificar a situação de segregação de função. Tá? Então, ele é bem flexível nesse sentido. Aqui também estou deixando mais um link. Essas informações elas são alimentadas e mudam a todo momento. Então, o IAG ele já tem conexão nativa com vários produtos em cloud da SAP. Né? Ele também permite você atuar combinado, né, no formato bridge com o Access Control. Lembrando, o Access Control era a solução desde 2003, 2004, quando a SAP adquiriu esse produto do parceiro. É a solução até então que a gente conhecia. O IAG está por volta aí de 7 anos já no mercado, né? E o IAG ele foi criado a princípio para fazer essa ponte entre o GRC para conectar soluções cloud da SAP. Hoje em dia ele consegue, né, atender o processo de compliance simplesmente por ele mesmo, não depende do GRC Access Control. Então, se você tem um S4HANA, por exemplo, você licenciando o SAP IAG, você convive com ele de forma standalone, fazendo todo o processo de solicitação de acesso, aprovações com poder e facilidade de associar um controle e provisionar no final. Tá? E a manutenção da matriz também você consegue através do GAG. Você coloca a matriz customizada e essa matriz passa a ser a sua fonte para identificar combinações conflitantes. Então, está aqui um cenário combinando o GRC com o IAG, isso é o formato que a gente chama de bridge, ou o IAG standalone. Vou passar agora por um overview da solução. Lembrando, para quem entrou agora, né, lá atrás, na abertura, eu comentei que a gente fez uma navegação em um outro webinar, que eu vou mencionar os links aqui, que lá tem, né, funcionalidade por funcionalidade. A gente fez praticamente um treinamento, mostrando todas as funcionalidades. A gente não achou que faria sentido agora, porque as demandas que a Delaware vem recebendo com relação a dúvidas para posicionar uma solução alternativa para resolver problemas de silo de informação relacionada à segurança de acesso, como resolver situações de segregação de risco nos perfis, como reduzir o tempo, né, e melhorar a visibilidade e controle e efetividade dos controles sobre esses acessos. Então, essas demandas nos orientou a fazer uma apresentação mais estratégica, tá? Mas a gente deixa o link aqui para vocês buscarem informações mais detalhadas caso necessitem. Então, o IAG da SAP ele é composto por 5 principais serviços, onde nós temos a parte do Access Analysis Service, o Role Design Services, Access Request Services, Access Certification Services, Privileged Access Management Services. Praticamente, de baixo para cima, seria o Firefighter, onde nós temos aqui todo o serviço orientado para a gestão de acesso emergencial, né? O Access Certification Service é praticamente User Access Review, onde eu faço aquela campanha, né, semestral para verificar se aqueles acessos continuam sendo necessários nos usuários. O Access Request Service é o serviço que provê, né, a maneira de você solicitar acesso, aprovar com possibilidade de associar controle. Role Design Service é
é o serviço que vai te dar a interface para você consolidar os perfis que você sincroniza desses ambientes, que você está conectado. E o Access Analysis Service é o serviço que provê, né, é o principal da plataforma, né, onde você faz análise de fato. Né, análise é onde você tem, né, gráficos e dashboards semelhantes a esse daqui. Eu tenho prints para mostrar, né, alguma coisa nesse sentido. Aqui é um exemplo de um cenário, e a gente mostra, isso aqui é print lá do nosso demo que a gente fez, e os links estão aqui, onde você tem a visão do administrador, com vários tiles, com todo tipo de informação para você tomar ações diversas aqui. E aqui seria a interface do usuário final, onde você pode, inclusive, omitir o menu aqui em cima e ter simplesmente os tiles que fazem sentido, dado a composição dos processos que foram desenhados e aprovados por uma dada empresa. Né? Então, aqui eu tenho as principais informações do que eu preciso, solicitar acesso, de repente aprovar, meu inbox, né? Que é bem diferente de uma tela mais cheia como essa, que é a tela do administrador. Ele pode ver tudo, ele pode acessar tudo. Né? Então, são diferenças que você pode parametrizar para ter um feeling melhor. Então, a gente já começa a observar, se alguém aqui já conhece o GRC Access Control da SAP, já começa a observar uma diferença na experiência do usuário em utilizar a ferramenta. Lá no GRC Access Control você tem aquela visão, embora tenha o Fiori, mas você tem uma visão muito orientada ainda ao WebDimpro. Né? Muita gente utiliza ainda nesse modelo WebDimpro, que é uma HTML ainda com viés mais voltado para aquilo que a gente já conhece de um SAP ERP padrão. Tá? Aqui, já na versão do IAG, a gente tem algo muito mais elaborado do ponto de vista de experiência do usuário, com HTML5, onde traz uma visão muito mais fácil de se trabalhar, tá? Mesmo para quem é administrador, mesmo para quem é usuário final ou aprovador. Como eu havia falado, eu pensei um cenário para a gente dar um exemplo do ciclo de vida de acesso controlado via SAP IAG, tá? Onde a gente vai abranger aqui algumas características da solução, onde eu solicito, depois vou passar para um processo de aprovação, até chegar à parte final de concessão. E aqui eu trouxe um exemplo, que é o exemplo, deixa eu colocar aqui um laser, para ficar mais fácil. É um exemplo de um cenário onde todos os clientes que estão passando por auditoria ou precisam atender regulamentação do tipo SOX, ou CVM, ou adotou um framework do tipo COSO, ou auditoria interna, ou controles internos, que é um processo mais eficaz de gestão de risco. Né? Então, esse é o exemplo. Boa prática de mercado, onde você tem uma etapa de solicitação e geralmente você tem 3 etapas, né, que a solicitação do solicitante passa até chegar no final do provisionamento. Né? Então, o que a gente vai fazer nesse cenário é mostrar as interfaces passando por esse processo de solicitar, aprovando e chegar no final. E lembrando que eu consigo entregar essa visão de risco durante a etapa da aprovação, que esse que é o grande valor que a ferramenta traz. A efetividade do controle é você permitir que a área de negócio, que é dona do negócio, que conhece o processo, tome uma decisão, agora baseada nas informações que o IAG vai prover, né, no sentido de, olha só, o usuário solicitante tem poder para comprar e ele solicitou agora um perfil que permite ele fazer o pagamento. Você aprova ou não aprova? Então, essa informação agora, ela traz consigo detalhes para quem for aprovar tomar essa decisão. Então, a partir desse momento, eu vou estar seguindo passo a passo aqui, mostrando como que a gente faz esse processo dentro do IAG. Para de compartilhar e compartilhar novamente, porque deu uma travada aqui para o meu segundo monitor. Aqui. Vamos lá. Então, estou na etapa de solicitação de acesso. Então, eu tenho a interface, né, em comparação com a versão GRC, a gente já vê algumas mudanças, uma interface muito mais visual, onde você faz as solicitações obedecendo critérios estabelecidos. Né? E se você tem, por exemplo, o seu processo hoje de solicitação de acesso baseado no ITSM, o usuário final chega lá na solução de ITSM, tipo ServiceNow, e vai lá e faz um descritivo. Né? E solicita um acesso com base numa descrição. Preciso de um acesso para executar um pagamento XPTO. Né? Alguém vai interpretar de um Service Desk
e vai procurar esse acesso para conceder esse acesso dentro dessa etapa, dentro do ITSM. Aqui no IAG, isso já é mais facilitado, porque o próprio usuário final consegue, de fato, selecionar o perfil dele com alguns critérios de solicitação. Então, você não precisa mais interpretar. E lembrando já um ponto que o Fernando trouxe, né, de novidade que a SAP vai estar trazendo para o mercado. Né, e já tem lab já fazendo isso funcionar, a gente tem visto alguma coisa nesse sentido. Então, você pode solicitar até por um contexto. Né? Você vai poder ter aqui, certamente, um chat onde precisa executar um pagamento. Vamos supor que você tem uma empresa que tem por detrás aí várias empresas, né? E você quer executar um pagamento em decorrência de alguém que se ausentou no período da tarde, você vai lá num prompt de contexto, você não sabe que perfil que aquela pessoa tem, você pode dar o contexto. Gostaria de ter o mesmo acesso da pessoa XPTO, da área tal. Claro, a gente já sabe como que funciona a prompt, né? Quanto mais informação você traz, maior a sua assertividade na resposta. Então você vai ter, certamente, conforme o Fernando trouxe aqui, contexto para solicitar. Tá? Também. Olha que bacana que vai ser. Né? Isso está aí, chegando. Então, essa interface te possibilita você solicitar, de fato, o perfil que você precisa e, potencialmente, por contexto, né, daqui a pouco, para que esse perfil, né, por contexto, vai ser associado nessa solicitação para ser enviado para aprovação. Esse que é o bacana. No momento da aprovação, certamente é um workflow parametrizado, onde você coloca as pessoas, né, o role owner, o gestor imediato, segurança, risk owner, você determina quais são essas etapas que essas pessoas vão estar interagindo e você vai dar a visibilidade. Aqui a gente consegue ter a visibilidade do risco e também a possibilidade dos controles. Um processo eficaz de controle é você executar uma análise de risco logo após a solicitação, enviar isso para as etapas de aprovação, onde você concede quais são esses riscos e quais são os controles que você pode associar durante esse processo de aprovação. Isso que é a facilidade de ter um processo sistêmico. Bom, aí eu já vou para outra etapa. Na próxima etapa, onde ocorre a análise de risco, essa análise de risco já ocorreu no momento anterior, mas eu posso fazer uma análise de risco também ad hoc, onde eu consigo ter visões por perfil, visão por usuários. Então, essa análise de risco ad hoc, ela te proporciona maneiras de fazer um controle eficaz ou maneiras de fazer um saneamento técnico dos perfis com a sua própria equipe. Tá? Você não precisa de uma equipe de consultores para fazer o saneamento. Você contratou a ferramenta, ativou, recebeu capacitação, você executa um relatório desse ad hoc de análise de todos os seus usuários e perfis, iniciando por perfis, é a melhor prática para identificar perfis com risco intrínseco, e sai fazendo saneamento com base nos resultados de relatórios. Tá? Muito fácil fazer isso agora com a solução. A próxima etapa de provisionamento, uma vez que foi aprovado na etapa anterior, já com os riscos tratados, eu consigo executar o provisionamento. Então, esse relatório de provisionamento, ele vai registrando como foi feito o provisionamento e por quem. Né? E se você clicar aqui, você consegue ver mais detalhes. Né? Você vai ter um conector, o conector que fica registrado lá no back-end, vamos supor, no S4. Né? Fica lá um usuário de conector falando que foi feito um provisionamento no perfil A para aquele dado usuário, né? No dia tal, horário tal, e o nome do usuário do conector. Para fins de evidência, isso é excelente, porque agora você eliminou potencial silo que você potencialmente tem, utilizando uma solução de ITSM para fazer essa gestão de acesso, e agora a gente tem tudo isso consolidado, da solicitação à concessão do perfil. Né? Então, se precisar ser auditado amanhã ou provar sua efetividade no controle, você tem tudo isso embasado dentro da própria plataforma, dentro do IAG. Para monitoramento de auditoria, né, como eu comentei, você elimina silos e você tem tudo aqui. Né? Inclusive, quem foi notificado, as etapas que foram aprovadas, se for recusado, a data que foi colocada para conceder um acesso A ou B. Então, essas informações elas ficam no repositório dentro do IAG para fins de auditoria e evidências, né, futuras, caso necessário. Então, é um log bastante rico e você pode usar, inclusive, esses logs dentro
né, do Threat Detection, que o Fernando mencionou, de um Process Control para questões de evidências, né? Esses logins podem trazer uma situação, né, de acordo com as regras que foram estabelecidas de não conformidade, né? O próprio CIEM pode apontar para esses logs e começar a fazer leitura e tomar conclusões de acordo com as regras que foram estabelecidas pelo CIEM. Então, com esse tipo de informação, você consegue não só reter as informações e log, né, que são necessárias para um processo de efetividade nos controles, mas também tomar ações proativas, né, processando isso através de regras de CIEM, de Process Control e assim por diante. Revisão de acesso. Bom, concedi o acesso. Qual que é a outra prática que as empresas adotam para ter essa conformidade no processo estabelecido, uma efetividade no controle, né? Então, todo esse fluxo de solicitação, aprovação e concessão está rodando, está uniforme, está perene nas empresas, uma vez que foi estabelecido essa governança pela solução IAG, né? Tem empresa que adota práticas e frameworks COSO, COBIT, que trazem, né, boas práticas do tipo revisão de acesso periódico, que você pode adotar, né, semestralmente, trimestralmente. A gente já viu cliente que tem revisões periódicas trimestral. Semestral seria o mais recomendado, né? E você dispara isso via workflow e as pessoas, no contexto da revisão desse acesso, nessa revisão periódica, vai tomar as ações devidas, né, e garantir que, além de você ter um fluxo que garante toda a visibilidade pontual de acesso sendo solicitado ao longo, né, da vida útil daquele ambiente, você também tem um procedimento, né, que reforça, né, os privilégios que estão associados ao usuário, se aquilo de fato deve permanecer por mais 6 meses, se assim foi adotado semestralmente essa campanha. Temos também a possibilidade de fazer a revogação dessa campanha, porque já que eu tenho uma campanha de revisão, eu posso manter ou revogar, né? Então, através do IAG, ele te possibilita, durante a campanha, fazer essas revogações de acessos durante esse processo, tá? E aí você observa que os logs aqui também te traz a quantidade de utilização, né? Uma vez que você está processando e sincronizando esses dados, essas informações vêm lá do sistema back-end e você tem, né, como informação útil, olha, essa pessoa ela tem esse acesso foi utilizado, né? Nesse ambiente de demo nosso, a gente não tem, tá? As informações processadas, porque eu estou no ambiente de bases aqui. Mas se eu tivesse num ambiente produtivo de um cliente que está rodando o back-office de fato, eu teria aqui, né, um número de vezes que esses acessos dentro desse risco foram utilizados por esse usuário. O usuário é o Anderson Camargo, que é o nosso arquiteto, está presente aqui nesse bate-papo nosso aqui, tá? Então, isso ajuda bastante no contexto da tomada de decisão. Puxa, eu garanto por mais 6 meses, retiro e começo a me basear por aqui, né? Bom, se não usou, não precisa, mando retirar. Dado esse cenário, né, a gente passou por todos os fluxos mais relevantes no processo de solicitação de acesso. Mas eu havia comentado lá atrás que o IAG também ajuda no contexto de a gente equilibrar o uso das licenças FUI. Só para contextualizar, né? Hoje, a classificação das licenças FUI nunca foi tão simples e, ao mesmo tempo, tão intrinsecamente complexo. É um paradoxo, né? Porque hoje nós estamos lidando com as regras, né, de como computar a relação tipo de licença versus a quantidade de FUI que a gente possui, né? E relação desse licenciamento versus como a SAP classifica agora esse tipo de licenciamento, né? Então eu pensei, são uma quantidade enorme de tipo de licença. Eu pensei aqui algumas delas, Advanced Use, as principais do S4HANA, Core User e o Self-Service User, né? Então, para vocês terem uma ideia, como ficou simples, mas também intrinsecamente complexo, né? Um paradoxo. Para identificar se esse usuário é do tipo Advanced Use, que é uma das mais caras, eu tenho 203 objetos de autorizações e valores diferentes. O que eu quero dizer com isso daí, né? Por que da complexidade? Porque agora a SAP facilitou a nossa vida,
né? E tem um relatório específico embarcado na solução, que já faz isso, não precisa nem adquirir ferramenta de terceiro, você consegue, de fato, ter essa visão com o relatório já prontinho para te dar essa visão. Ele vai ter uma matriz, vai processar contra essa matriz e vai falar, opa, quem tem esses objetos com esse campo e esses valores vão ser classificados com esse tipo de licença. Tá? Então, isso é a simplicidade, né? Agora, a complexidade é você entender como que você trata isso dentro do seu perfil de acesso para eliminar. Porque é fácil a gente estabelecer um perfil de acesso, criar um perfil. Qualquer um que domina PFCG hoje em dia consegue criar um perfil e fazer com que o negócio funcione, né? Agora, criar uma estrutura de autorizações que te possibilite uma flexibilidade na maneira que você lida com privilégio de perfis, orientada à segregação de função e também tratamento de licenciamento FUI, tá? Aí já requer um know-how especializado. Você dominando simplesmente PFCG não seria suficiente para você trazer essa facilidade de lidar, né, com IAG e fazer, né, com que ele seja flexível o suficiente para lidar com SOD e FUI. Então, essa é a complexidade que tem em você tratar esses objetos dentro dos perfis atuais, né? Quando você passa para um projeto, né, certamente você vai tratar isso. O que você não quer é que isso volte ao longo do tempo quando você estiver utilizando, né, o SAP IAG dentro da sua estrutura, né? Tem que evitar, porque quando vem a auditoria, ela vai se basear nisso, e isso é público, né? A SAP vem alimentando isso a todo momento, tem uma nota para isso, e ela vai confrontar e depois vai passar a, a conta com base no que está no perfil. Independente se você usa ou não. Está no perfil, o usuário tem direito de usar. Então, essa é a complexidade que a gente encontra. Lembrando, né, lá no começo eu falei que a gente havia entrado com maior detalhe no SAP IAG. Aqui estão os links aonde a gente fez uma navegação, explorou detalhe por detalhe praticamente as funcionalidades mais relevantes do SAP IAG e você encontra nesse link. E a gente trouxe algumas outras palestras e eventos que a gente fez que também traz contexto relacionado à gestão de acesso e segurança do próprio SAP. Tá? Vamos entrar agora nas recomendações, na parte final aqui da nossa apresentação, para a gente depois ir para perguntas e respostas. Tá? Como eu falei, né, o Christian foi idealizador desse webinar da Delaware. Ele está fora do país, ele precisou viajar a negócio, né? Ele estaria aqui fazendo a abertura e também participando dessa parte final aqui das nossas recomendações, né? Mais uma vez agradecer ao Christian, que não pôde participar aqui ativamente, mas se não fosse a Delaware, a gente não estaria fazendo esse trabalho juntamente com vocês aqui. Tá? Bom, ponto de atenção, a solução sistêmica, né? SAP IAG, né? Implantar ela, como eu venho falando, implantar ela não resolve todos os problemas, porque o ongoing é o que pode te comprometer novamente. Você estabeleceu um processo com ela, teoricamente fazendo toda uma modelagem dos processos, o funcionamento dos perfis, e dali por diante ela tem que sustentar o seu processo e não deixar voltar o que foi eliminado em termos de risco ou reclassificado em termos de licenciamento FUI. Tá? Então, com isso, para evitar isso, para estabelecer conformidade contínua, eu preciso estabelecer um processo que seja duradouro, né? Caso contrário, esse investimento que eu fiz, 18 meses depois, que é um tempo que a gente imagina que vai levar para o cliente perder essa governança e ter que voltar a contratar um projeto novamente, né? E depois pode culpar a ferramenta e achar que a ferramenta não está fazendo um papel adequado. Na verdade, são os processos que estão em torno dessa ferramenta, né? Então, aqui eu explico o que é a conformidade contínua, né? Imagina um cenário onde nós estabelecemos agora, né, o produto IGA, estou em conformidade, já fiz o redesenho, reclassifiquei as licenças, está tudo em conformidade, as pessoas foram capacitadas, deu go live, estou em compliance. Só que esse ambiente, esse SAP, ele é dinâmico, né? Principalmente produtivo. A todo momento, ele sofre melhorias diversas por regulamentações de mercados, regulamentações de taxas que o governo, né, muda a todo momento. Então, isso vai gerando melhorias no ambiente, consequentemente, potenciais de melhorias em perfis, novos desenvolvimentos, e se isso não for observado, aquele processo de conformidade que a gente quer estabelecer se perde ao longo do tempo. Tá? Então, nós temos aqui alguns requisitos de negócio, potenciais melhorias, upgrades, reestruturação, desenvolvimentos diversos. Isso pode virar, né,
projeto pequeno, médio, grande. Isso pode ir para a trilha de projeto. Pode não, vai para a trilha de projeto. Né? Pensei 3 situações aqui. E isso, em algum momento, vai ser dado go live. É nesse momento que, se a gente não observar e não entender esse processo de conformidade contínua, é nesse momento que a gente corre o risco de perder toda o compliance estabelecido. Né? Por quê? Estou verde aqui, contratei uma empresa que vai operacionalizar aqui o meu ambiente, e às vezes essa contratação é feita por incidente. Então, se tem incidente, a empresa vai lá, abre para essa empresa terceirizada, a empresa terceirizada vai lá e faz tratamento. Né? Isso certamente vai falhar lá na frente. Por quê? Eu não consigo trabalhar por incidente num processo dinâmico como esse, né? De conformidade, principalmente. Por quê? Se eu estiver atendendo um incidente, a responsabilidade de fazer isso funcionar é do cliente que contratou aquele suporte por incidente, ou aquele suporte que está baseado naquele formato sob demanda, ou baseline. Né? Então, se você não tem uma pessoa dedicada olhando o seu processo, desatrelado aqui a essa questão de atender por incidente ou baseline, você tende a falhar. Né? E aqui está a explicação. Eu estou olhando para cá com a minha equipe, né? E eu venho dar o go live. O potencial desse ponteiro para o amarelo para o vermelho é grande, porque pode acontecer interrupções de serviços, eu tenho perfis com riscos fora do padrão, necessidade de atualização da matriz de risco, impacto generalizado nos usuários, com maior quantidade de risco entrando. Por quê? Eu estou olhando por incidente. Então, se ninguém me apontar, olha só, foram desenvolvidos 10 programas novos, tem que analisar se esses programas trazem risco e, portanto, se alimentar da matriz. Se ninguém abrir esse incidente, a matriz vai estar desatualizada. Em algum momento, a auditoria independente vai pegar isso daí. Né? Você não vai pegar porque sua matriz está olhando para aquele momento do go live. Tudo que está sendo desenvolvido está ali estático, né? Não foi alimentado nesse momento. Por isso que por incidente é difícil a gente coordenar isso daí. Outra situação, né? Ativei o módulo funcional, ou teve uma reestruturação na empresa, ou está tendo melhorias no processo, isso acontece no Dev, QAS, os perfis são criados novos, são modificados, sem o viés de análise de risco prévio, porque eu estou esperando um incidente aparecer. Né? Aí é dado go live. É dado go live e você não percebe. Aí quando alguém solicita um acesso adicional, entra no fluxo do IAG, o IAG processa o que está lá no histórico, que já inclui um monte de perfis novos, teoricamente, perfis que foram modificados, ele roda a análise com a matriz desatualizada, mas tem lá o que é standard, pelo menos, e vai apontar um monte de riscos novos, em decorrência de projetos que vieram em decorrência de melhorias do RP. Ele não está olhando para acesso nem governança. Então, se a gente não compreender esse processo e ter aqui uma equipe baseada em incidente, baseline, esse processo vai falhar e a sensação de enxugar gelo vai ser constante. E o que vai acontecer? 18 meses depois, né, de tanto sofrer não conformidade com a auditoria, vem a demanda de fazer mais um projeto para resolver esse problema. Né? E vão culpar a consultoria, vão culpar quem está coordenando o IAG e tudo mais. E, na verdade, é o entendimento dessa conformidade que precisa ser estabelecido. Né? E o IAG, ele vem para resolver isso, mas ele precisa ter esse processo em torno dele para que isso pare de pé. Né? Então, nós trazemos aqui algumas reflexões como recomendações. Né? Então, quem acessa o quê? Por quê? Deve ser uma decisão estratégica e não um risco oculto. Né? Então, está na definição para comprar o produto. Então, essas reflexões ajudam. Governança de acesso não é custo, é proteção do negócio. O que hoje é um perfil mal atribuído, amanhã pode ser um ponto crítico na auditoria. Lembrando o Banco do Brasil. Tá? Não tem uma relação 100% aqui, mas o desenvolvedor júnior tinha muito mais acesso, né, se a gente olhar a senioridade das equipes. Pô, ele praticamente conseguiu acessar e ter acesso a ambientes que, teoricamente, só a arquitetura deveria ter acesso. Ou um sênior, né? E os acessos dele permitiam acessos abrangentes. Então, acesso é extremamente importante. Depois que aconteceu o fato, né, fica mais doloroso e mais caro recuperar. Né? Automatizar o controle de acesso é investir numa segurança de conformidade e eficiência. Então, são pontos que o IAG pode trazer. Então, essas são as reflexões. Né? Então, adote uma solução moderna, né, como melhorias e práticas, adote uma solução moderna do tipo IAG, para garantir a sustentação.
Estrutura e mantém a matriz de risco, como eu falei, né? A matriz de risco é o core. Qualquer desenvolvimento, qualquer reestrutura na organização, ela reflete diretamente na matriz. Alinhe a gestão de acessos aos requisitos regulatórios, né? Controles internos sabe disso, auditoria interna sabe disso, porque eles estão ali no front, né? Passando por essas situações de não conformidade apontada aí pelo conselho, por auditorias independentes e tudo mais. Então, a gente tem que aliar essas práticas, esses processos, para que isso fique em conformidade e possa refletir numa efetividade de melhor controle. Otimizar o uso da licença SAP, a gente já mostrou que é baseado em objetos e valores. Eu posso criar uma matriz com base nesses objetos e valores e gerar uma análise, gerar conclusões com base nisso. E começar a antecipar, de alguma forma, tomadas de ações para não ter surpresa lá na frente, né, com o licenciamento SAP. E consulte, né, a Delaware para obter orientações sobre o licenciamento do SAP IAG. Né? Então a gente criou exatamente esse material, esse conteúdo, essa palestra, em decorrência de várias solicitações. Pô, nós temos esses problemas, como a gente resolve? Né? O SAP IAG é a solução, a Delaware é a empresa que faz o licenciamento e nós apoiamos na implantação. Bom, eu acho que eu cumpri aqui o meu tempo, por ser de compliance. Agora a gente entra na parte do sorteio. Na parte das dúvidas, antes de ir para o sorteio. Nós temos um sorteio, agora a gente vai abrir para as dúvidas potenciais e a gente volta a sortear em 5 minutos. Claudio, nós temos apenas 2 perguntas, tá? Tá bom. Flávio. Tá bom. Bom, Flávio dos Santos, né? Quais as diferenças entre o SAP IAG e o GRC Access Control? Bom, o SAP IAG ele é uma arquitetura baseada no BTP 100% SaaS. Né? Como eu mencionei, o Access Control está desde 2003, 2004. Né? Foi na época que eu entrei na SAP, inclusive. Naquela época, o GRC ainda era um parceiro da própria SAP. Né? Um dos trabalhos que a gente fez lá como consultoria foi trazer, né, portar essa solução que era de parceiro para dentro da estrutura da SAP, para a arquitetura da SAP. Né? Então, o GRC Access Control já está no mercado há muito mais tempo, baseado numa tecnologia que não é metodologia do tipo SaaS, é uma solução robusta, madura, praticamente os dois entregam as mesmas funcionalidades, com as suas particularidades. Né? Então, o IAG tem uma maneira de trazer a experiência para o usuário e tem funcionalidades orientadas para o IAG. E o Access Control tem essas particularidades, sua experiência dos usuários e 20 e poucos anos, quase 25 anos aí de maturidade. Então, certamente, tem muito mais flexibilidades de você customizar, né, as suas necessidades dentro da arquitetura GRC Access Control. Tá? Do ponto de vista de flexibilidade, você acaba tendo um pouco mais flexibilidade no Access Control, porque ele está baseado numa arquitetura que você consegue trabalhar, que é o ABAP, o WebDimpro, dependendo da versão, a parte ali de interface Fiori. No IAG, por ser um contexto SaaS, você tem algumas limitações, não de integração, mas de customização, pela arquitetura. Tá? Mas do ponto de vista funcional, você solicita nos dois, você aprova nos dois, com visão de risco e controle, e provisiona de forma automatizada nos dois. Um tem a visibilidade de enxergar recursos on-premise, que é o Access Control, e quando precisa conectar aplicações em nuvem, né, dependendo da aplicação, ele depende do IAG. Tá? E o IAG ele foi feito para conectar aplicações em nuvem, também pode conectar algumas em on-premise, dependendo das situações, ele depende do GRC Access Control. Né? Então, você tem essa combinação. Né? Então, essas são as principais diferenças. Quais as principais diferenças de práticas e de aplicações entre utilizar o IAG e o GRC AC? Bom, mais ou menos eu mostrei aqui as principais diferenças aqui, né? Assim, se você tem o seu parque de aplicações, SAP e não SAP, você já está ciente daquilo que você precisa atender, vamos supor, eu tenho aplicações legado, SAP ECC, S4HANA, Ariba, Concur e algumas outras soluções, Salesforce e tudo mais. Todas estas estão no meu contexto de SOX e eu preciso ter uma matriz
E para isso eu preciso de uma solução que me atenda esses requisitos. Olha, o GRC Access Control vai te atender isso daí. Quando a gente vai olhar para a nuvem, eu vou precisar do IAG. Então, para esse cenário, eu precisaria combinar os dois. O GRC estaria como o bridge. Não tem por onde eu desenvolver no GRC. Posso desenvolver no GRC? Posso desenvolver. Mas a arquitetura SAP recomendada é usar o IAG como bridge do GRC. Nesse cenário, eu precisaria dos dois. Tá? Se eu tenho um processo mais simples, onde eu tenho o S4 e a minha prioridade é o S4, o IAG é o ideal, né? Muito mais rápido para implantar, uma interface muito mais amigável em comparação com o GRC, fácil utilização do ponto de vista de experiência do usuário, né? E potencialmente, isso a Delaware pode falar, potencialmente deve ter um custo menor do ponto de vista de licenciamento, né? Até do ponto de vista de hardware, você não vai precisar porque está em nuvem, dentro do BTP. Com relação ao GRC, dependendo do cenário, você tem que ter lá uma instância de dev, que é a SPRD, ou trabalhar aí dentro do HANA. Então, essas são as principais diferenças. Então, assim, optar por um ou outro vai depender do cenário. A gente pode ajudar vocês, né, a decidir qual é o melhor cenário, um ou outro, ou os dois combinados. Ou desenvolver de um lado, né? O que te dá mais flexibilidade para desenvolver é o GRC Access Control. Tá? Mas não tem demérito nenhum nem outro. Os dois, eles atendem requisitos SOX, requisitos CVM, requisitos de compliance, né, de controles internos e auditoria interna. Então, assim, fica de fato, né, dependendo aqui da necessidade de cada cliente. Tem mais alguma pergunta, Gustavo? Não, por enquanto não. Se encerrar as perguntas, Cláudio. Então, beleza. Okay. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Valeu, pessoal. Bom dia.